Pronto, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia e vamos dar continuidade. Agora a nossa aula 52, reta final. Já já vem a nossa aula da revisão da unidade 3 e dá-lhe prova. Então vamos lá no quadro. Olha só, galera, aula 52.1. A gente vai falar sobre os projetos ambientais e conservacionistas do Brasil. Dentro dessa aula, a gente vai abordar, presta atenção aí, ó, informação de como compreende esse sistema do complexo, né, do meio ambiente no Brasil. Também a gente vai falar sobre os corredores ecológicos, hotspots, e a gente vai trazer ali uma explicação para fazer mais um reforço da nossa atividade do Agora Vai Enem 2023. Não vai ter questões, né, durante a aula, mas vai ter explicação de conteúdo que sempre está cobrando aí no vestibular e no Enem. Beleza? Então preste atenção aí, ó. A gente inicia a nossa aula falando sobre esse sistema complexo do meio ambiente. Realmente, ele tem a sua complexidade, porque nada é isolado quando a gente fala desse complexo do meio ambiente. Então, como o texto fala, ó, é um sistema, como parte dele, a gente tem aí vários recursos naturais, como a água, o ar, o solo, a flora, a fauna, o espaço e também essa paisagem, que é a paisagem natural. Então, esses seguintes recursos naturais formam esse grande complexo do meio ambiente. Essas últimas aulas, gente, a gente vem abordando aí no nosso material essa temática sobre meio ambiente, que ela é tão importante aí de ser lembrada, estudada, visto que os nossos biomas a nível Brasil, e não somente a Brasil, mas também, principalmente nas áreas onde iniciou todo esse processo da Revolução Industrial, lá na primeira, na Europa, boa parte dos seus biomas, dos seus recursos naturais, já estão comprometidos. Então, falar de meio ambiente é muito importante, porque o meio ambiente ele precisa ser zelado, cuidado. A gente pode trabalhar, mas a gente tem que pensar sempre nessa questão do trabalho equilibrado, a sustentabilidade, que vai ter esse trabalho equilibrado da questão econômica, da questão social e também vamos colocar assim, da proteção do meio ambiente. Beleza? Vamos lá no quadro. O capítulo sobre meio ambiente, ó, é tratado da nossa Constituição brasileira, desde 1988. E esse capítulo sobre o meio ambiente, aqui na nossa Constituição, é considerado um dos mais avançados no mundo. Então, isso a gente está falando de 1988. E é interessante falar sobre essa preocupação na década de 80 do meio ambiente, porque antes de 1980, o que a gente tinha? Qual era a nossa situação? Ó, a gente tem que lembrar que a Revolução Industrial surgiu lá no século XVIII, a primeira na Europa. Então, a partir da segunda, foi se expandindo para outros países da Europa e também para outros continentes. Agora, imagine só, lá na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, não se falava muito sobre essa questão da preservação do meio ambiente. E o Brasil iniciou seu processo de, vamos colocar, de avanço industrial na metade do século XX. Então, quando chegou já em 1988, começaram a falar muito sobre essa questão do meio ambiente, visto que, a partir de 1950, a maior parte dessa população que vivia até então no campo migrou aí para a cidade. E as transformações dos espaços que até então eram preservados começaram a ser comprometidas, essas áreas, para atender a construção da indústria, para atender a construção de novas habitações, porque a gente teve um grande fluxo migratório do campo para a cidade. Então, a partir de 1988,
inicia-se essa preocupação dessa preservação e começa a ser prevista aí na Constituição brasileira em 1988. Vamos lá no quadro. A Constituição, ela reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um meio de uso, aqui é meio, tá? Meio de uso comum do povo, essencial qualidade de vida. Estabelece como dever dos governos, olha só, dever dos governos. Não somente dos governos, mas também da coletividade, de cada cidadão brasileiro, em defender, em preservar para as gerações presentes e também gerações futuras, principalmente. Então, olha só, o meio ambiente é ecologicamente equilibrado. Então, é da responsabilidade do governo federal, do governo estadual, com as suas secretarias de meio ambiente, do governo municipal, mas não somente do poder público. É de responsabilidade de cada cidadão, eu, você, a sua família, no nosso país. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, as unidades de conservação também temos aqui no Brasil. Compõem os espaços territoriais, em sua maioria formado por áreas contínuas. Então, dentro dessas áreas de unidade de conservação, existe aí um objetivo em firmar, em estabelecer essas unidades de conservações no nosso país. Objetivo o quê? A preservação da flora, da fauna, das belezas naturais e do meio ambiente como todo. Temos aí áreas de preservação, por exemplo, aqui em Rondônia, a reserva do Cunhã, Resec do Cunhã. Nós temos aí áreas de proteção em Rondônia, no Jamari. Então, essas unidades são importantes para garantir esse cuidado, esse equilíbrio. Essas áreas são tuteladas por legislação específica, galera. Não é por acaso que se estabelece ali naquela área uma unidade de conservação. Existe todo um estudo específico, visando o quê? A perpetuação, a continuidade daquele referido espaço, ou seja, a preservação. Aquele espaço tem algo tão precioso na fauna, na flora, ele não pode ser comprometido, ele não pode ser devastado. Então é por isso que é estabelecido essas unidades de conservação. Essas áreas são criadas pelos poderes federal, estadual e também municipal. Na aula de Geografia de Rondônia do terceiro ano, a gente vai falar sobre essas unidades de conservação dentro do estado de Rondônia. Assim, as unidades de conservação, de acordo com o Bruck, têm a finalidade, olha só, isso aqui é muito bom. Vamos analisar. Primeira finalidade, preservar bancos genéticos de fauna e flora. Essas unidades a partir de pesquisas que levem à utilização racional. Então, preservar esses bancos, adentrar na fauna de uma determinada região e a gente poder estudar para poder preservar esses bancos genéticos de fauna e flora dentro dessas unidades de conservação. Acompanhar o entorno das áreas protegidas. Proteger, recursos hídricos também. Proteger as paisagens de relativa beleza cênica. Também são objetivos aí das unidades de conservação. Objetivos não, finalidade. Conduzir de maneira apropriada a educação ambiental. Isso aqui é bem interessante. Tem áreas, por exemplo, que não pode, não é uma reserva extrativista, mas é uma área de proteção total, que ali ninguém pode, de repente, explorar, mas tem um lado positivo da mobilização, da conscientização, de fazer, por exemplo, ali uma aula de campo naquele espaço dessa área protegida, para poder trabalhar com a comunidade, essa questão da preservação, da sustentabilidade. Beleza? Vamos lá no quadro.
Finalidade também, proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas dentro dessas unidades de conservação e proteger as áreas de particulares que tenham relevantes interesses na fauna e na flora. Beleza? Fica tranquilo aí, estamos falando sobre a questão do meio ambiente. Aqui no Brasil, as autarquias do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, foram criados por leis, olha só, por leis que estabeleceram suas atividades, bem como as ANAs, também que são as Agências Nacionais da Água e do Serviço Florestal. Então, essas são autarquias do Ministério do Ambiente no Brasil. Então, nós temos aí o Instituto Chico Mendes, ICMBio, né? E temos aí o IBAMA, que fazem parte do Ministério do Meio Ambiente. E a ANA, a Agência Nacional das Águas, também, que tem todo esse controle dos recursos hídricos no Brasil. São autarquias do Ministério do Meio Ambiente. Temos aqui um mapinha agora que fala sobre unidade de conservação. Áreas públicas sob proteção. Unidade de conservação no país. Olha só, chegam no Brasil a 150 milhões de hectares. A gente vai analisar agora o percentual em cada bioma. Deixa eu tomar uma água aí, rapidão. Nós temos aqui, vamos lá, no Pantanal, 5% das unidades de conservação no Brasil. No Pampa, 3%. Mata Atlântica, 9%. Cerrado, 8%. E a Caatinga, 7%. Então, o maior percentual de área de unidade de conservação é dentro da Amazônia, 25%. Então, na Amazônia, até porque a gente sabe, olha só, que mapa que a gente observa aqui, esses pontinhos, segundo a legenda, verde mais claro, são as unidades de conservação, que estão espalhadas aí dentro de vários estados do bioma amazônico, beleza? Então, a Amazônia tem o maior percentual de unidade de conservação. Aí, de repente, pode ser indagado o seguinte, mas a Amazônia é maior, realmente tem que ter maior quantidade de unidade de conservação. O Pantanal só tem 5%, realmente o Pantanal é menor. Mas não estão considerando essa questão de ser maior ou menor. É a necessidade realmente, são estudos elaborados para poder garantir o quê? Essa preservação dentro do território do nosso país. O bioma amazônico tem 52% das unidades de conservação de plano de manejo. Vamos lá, o Cerrado, 48% com plano de manejo. O Pantanal, 50% com plano de manejo. O Pampa, 50% com plano de manejo. E a Mata Atlântica, 60% com plano de manejo. E no Brasil, a gente tem 320 unidades de conservações administradas pelo ICMBio, que é o Chico Mendes. Temos aí 162 UCs com planos de manejo e 80 planos de manejo em elaboração. São informações aí segundo o Instituto Chico Mendes. Outra temática muito importante são os corredores ecológicos. O que são os corredores ecológicos? São áreas que unem, presta atenção aí, que eu já vou marcar para vocês. São áreas que unem os fragmentos florestais ou unidade de conservação, separado por interferência humana. Isso aqui é legal. Como, por exemplo, estradas, agricultura, atividade madeireira. Então, esses corredores ecológicos são essas áreas que são separadas para poder garantir a circulação dos animais. Vamos aqui, diretor. Dos animais. De uma determinada área para outra área. De repente, ele está numa determinada área onde tem uma estrada. Então, esses fragmentos de florestas contornam aquela estrada para poder garantir a passagem, a circulação desses animais para uma área
oposta. Os corredores também, eles podem ser corredores artificiais. Hoje tem sido criado, por exemplo, eu tenho uma rodovia muito de intenso fluxo, né, diariamente, então eu vou construir um viaduto, um corredor ecológico artificial, onde os animais poderão passar por cima daquela rodovia. Aí eles fazem toda a preparação, às vezes tem cobertura vegetal, uma forma que o animal possa ultrapassar, né, aquele obstáculo, vamos colocar, aquela obra que foi criada pelo homem, uma estrada, ou de repente um leão de energia, ou agricultura, enfim, são os corredores ecológicos. Beleza? Vamos lá no quadro. Quais que são os objetivos do corredores ecológicos? Olha só, o objetivo do corredor ecológico é permitir o quê? Livre deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal daquele determinado espaço geográfico. Então, é o objetivo de um corredor ecológico. No início da década de 2000, o governo brasileiro começava a lançar mão de uma nova estratégia de proteção ambiental no território nacional, da qual resultou na delimitação, olha só, de áreas a serem conservadas, ameaçadas à proteção ambiental. As áreas, frente pioneira de colonização, essas áreas principalmente na década de 60, 70, aqui na região da Amazônia, que no intenso processo migratório de ocupação, então, esse bioma sofreu muito, uma grande pressão, uma grande ameaça dentro do seu espaço. Então, no Brasil, nós temos aqui os corredores ecológicos, a gente consegue observar nessa tonalidade verde, na região central da Amazônia, ocidental da Amazônia, olha só esse corredor ecológico aqui, ó, que liga Rondônia até o Acre. Nós temos outras áreas também lá do Nordeste, que acaba ligando aqui também a Amazônia, que é o leste da Amazônia. Temos o Ecóton do sul da Amazônia, o central da Mata Atlântica e a Serra do Mar. Os objetivos dos corredores ecológicos. Vamos analisar quais são os objetivos dos corredores ecológicos. Tá, vou colocar para vocês aqui para a gente poder entender os objetivos. Pronto, o primeiro, ó, minimizar os efeitos nocivos da fragmentação das áreas remanescentes do bioma, mantendo e recompondo a ligação entre eles. 2, também, possibilitar o planejamento integrado das unidades de conservação. Objetivo do corredor ecológico. Antes de avançar para o 3 e 4, eu quero voltar, porque tem uma palavra aqui, de repente você pode ficar com dúvida. Ecótonos sul-amazônico. O que é um ecótono? É um encontro de ecossistema da Amazônia, é um espaço de encontro entre ecossistema formado por florestas de terra e cerrado, áreas inundadas. Então, essa área de encontros com mais de um bioma é chamada de ecótonos. Beleza? Só para a gente poder voltar e garantir. Então, aqui no Brasil, a gente vai encontrar as ecorregiões, que são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, e depois você aprofunda mais essa informação aí sobre os ecótonos. Vamos lá para 3. Consolidar a ideia de corredores ecológicos com instrumentos para conservação da biodiversidade da Amazônia e Mata Atlântica. 4. Promover o manuseio sustentável de área remanescente de biomas abrangido pelo projeto. Então, são os objetivos dos corredores ecológicos. Agora a gente para de falar um pouco sobre corredores e a gente vai falar sobre hotspot, também relacionado a essa questão da preservação do meio ambiente. Então, os hotspots são o quê, galera? Vem aqui comigo rapidão. São os chamados pontos quentes. Esses biomas que não tem nada a ver com a temperatura, mas assim, quentes porque estão ameaçados, estão sofrendo aí e precisa de uma atenção maior, principalmente nessas áreas de hotspot, onde a gente tem uma grande quantidade de espécies endêmicas que às vezes só encontramos naquela região, que está sendo, muitas das vezes, comprometida por conta do avanço
do progresso e também por conta dessas, vamos colocar, desses trabalhos dentro do espaço da floresta de forma ilegal. Vamos lá no quadro. Então, hotspots são áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas e que apresentam alto grau de ameaça. Quais são os critérios? Existem critérios aí, para definir o hotspot. Ele tem que ter, olha só, primeiro, abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas. Segundo, ter perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. São os critérios, né? No Brasil, nós temos 2 áreas reconhecidas como hotspot, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, o Cerrado é a região lá do Brasil Central, a maior parte do Cerrado está no Brasil Central, e a Mata Atlântica, a gente sabe que é naquela parte do sudeste do Brasil ali, a maior parte do fragmento da floresta Mata Atlântica. E no Cerrado, existe mais de 11.000 espécies de plantas, sendo mais de 4.000, olha só, endêmicas. Por isso que ele foi classificado como uma área de hotspot. Além das plantas, a gente vai encontrar no Cerrado cerca de 199 espécies de mamíferos, 837 espécies de aves, 120 espécies de répteis e 150 espécies de anfíbios. Então, olha só a necessidade dessa proteção, desse cuidado com um hotspot do Cerrado. Na Mata Atlântica, o que temos na Mata Atlântica? Existem aí 20.000 espécies de plantas, sendo ali 8.000 espécies endêmicas só daquela região. As espécies animais também, diversas, cerca de 261 espécies de mamíferos, 1.020 espécies de aves, 197 espécies de répteis e 340 de anfíbios. Olha só, galera, a gente observou 2 regiões de hotspot do Brasil com uma grande biodiversidade. Agora imagine se a Mata Atlântica não tivesse sido tão devastada, a gente certamente encontraria ainda uma diversidade maior. Aí nós encontramos esses hotspots pelo mundo, não somente no Brasil. Essas áreas de atenção que estão ameaçadas, a gente vai encontrar no Brasil, olha só, de acordo com o mapa, nessas áreas em vermelho. Então, no Brasil, a gente vai encontrar o Cerrado e a Mata Atlântica, que eu falei há pouco para vocês, mas a gente encontra hotspots também na região da América Central, na Cordilheira dos Andes, encontramos na Europa, encontramos na África, encontramos também lá no extremo leste da Ásia e na Oceania. Então, tem várias áreas do mundo que são consideradas hotspots, áreas que têm essa diversidade, dessas espécies endêmicas que estão sobre ameaças. E se não fosse tomado esse devido cuidado, certamente, boa parte delas entrariam em extinção. Biopirataria, um termo bem interessante aqui para ser discutido. O que é a biopirataria? É essa apropriação, essa exploração, comercialização desse patrimônio biológico, não somente do Brasil, em qualquer lugar do mundo, e também, além do patrimônio biológico, dos conhecimentos das populações nativas sobre a biodiversidade. Então, a partir do momento que alguém chega e se apropria de um patrimônio biológico da Amazônia, leva para outro país e lá começa a desenvolver aquele produto, a patentear, nós temos aí a biopirataria. Também temos aí os conhecimentos das populações nativas, por exemplo, aquela população nativa, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o açaí, né? Temos a tapioca, aí de repente alguém pega a tapioca e fala bem assim, olha, a tapioca não é da comunidade indígena brasileira, a tapioca é lá do sudeste asiático, de repente, né? A goma. Então, isso é a biopirataria. Aconteceu aqui dentro da Amazônia. Lembra da borracha? O Malásia veio aqui no Brasil, que pegou a borracha, né?
e plantou lá no seu território. Então, isso representa aí a biopirataria, beleza? Durante a história aqui do ciclo da borracha na Amazônia e na estrada de ferro aqui no nosso estado. Temos aqui uma imagem que fala o seguinte, ó, tráfico internacional de animais silvestres é crime federal. E realmente é crime. O Ministério da Justiça da Polícia Federal fazem os funcionários, né, apreensões em diversos aeroportos aqui no Brasil. Então, para sair, por exemplo, com animal silvestre do Brasil, sem autorização, não tem como ir, entendeu? Se pegar, responde criminalmente. Também não só a questão dos animais, mas também frutos do Brasil, enfim. Pronto, ó. Olha só, biopirataria, patente marca. O cupuaçu e o açaí já foram alvo de registro irregular de patente e de marca lá pelo Japão em empresas estrangeiras. E a gente sabe que o açaí e o cupuaçu é nativo da nossa região brasileira. Então a galera pegou esse produto, que é o cupuaçu açaí, e começou a produzir em outras partes, olha, como está citando aqui a imagem, lá no Japão. Então tudo isso entrou em discussão para poder resolver essa situação aí do açaí. Então a partir do momento que se apropria dos produtos, né, dos frutos, ou de conhecimentos tradicionais aqui das nossas comunidades e leva para outro território, isso é biopirataria. Pronto, chegou aqui o nosso último, agora vai trilhando o rumo ao Enem 2023 de Geografia. Então eu trago algumas informações para vocês aqui sobre a questão para poder reforçar alguns temas relevantes para a sua prova do vestibular e também do Enem na Geografia. Temos aqui o ciclo da água. O ciclo da água é estudado na Geografia, estudado na Biologia, é estudado na Física e é importante você relembrar sobre esse funcionamento, sobre essa dinâmica do ciclo da água. Então, olha só, nós temos aí o que, galera? Vamos começar analisando, né? Como a evaporação lá do rio, ó, lá do oceano. E aí nós temos o que? O processo de transpiração de animais, de vegetais, no caso aqui a floresta. Então, a partir desse processo aí da liberação da evaporação, da transpiração, essa umidade é levada para a camada mais alta da nossa atmosfera. E aí o que vai acontecer? Conforme ela vai alcançando a altitude, ela começa aí no seu processo de condensação, entendeu? A gente vai ter o processo de condensação e após o processo de condensação vai ocorrer a precipitação, que no caso é a chuva. Essa chuva ela vai escoar, né? E vai ser depositada no solo, a vegetação absorve, os rios, e parte dessa água vai ser infiltrada e depois será depositada nos nossos lençóis subterrâneos. Então, esse processo representa aí o ciclo da água. Então, aí volta tudo de novo. Chuva, evaporação, transpiração, condensação. Só para você não esquecer do que é o ciclo da água. E falando de ciclo da água, nós temos aqui os chamados rios voadores dentro da Amazônia. O que são rios voadores? São os rios aéreos formados aqui no Brasil, que acabam muitas das vezes sendo destruído pelo desmatamento. Então, vamos entender o processo de formação dos rios voadores. O calor, né, do equatorial, aqui dessa região sul da América, ele evapora, né, lá do oceano. Então, nós temos lá, a partir das águas dos oceanos, o processo de evaporação. Essa água evaporada, ela vai ser transportada para a região aqui da Amazônia. E dentro dessa região da Amazônia também, a gente vai ter o quê? A liberação da transpiração, evaporação, transpiração no caso da floresta, evaporação dos rios, e a gente vai ter aqui o quê? As nuvens avançam trocando umidade com a floresta. Então já tinha o quê? Umidade do Oceano Atlântico. Agora nós temos aqui a umidade também da floresta. E essa nuvem vai avançando, ela chega na Cordilheira dos Andes,
as chuvas formam lá na cabeceira do Amazonas, do Rio Amazonas, e ocorre aí chuva nessa região. Mas, a partir desse deslocamento de massa de ar, o restante dessa umidade é liberada na região sul e sudeste do Brasil. Então, olha só, que processo interessante. É formado a partir do processo de evaporação no Atlântico, juntamente com a transpiração da floresta amazônica, mas não é um processo que fica isolado somente dentro da Amazônia. A Cordilheira dos Andes vai receber a chuva. E não somente a Cordilheira dos Andes, mas também a região sul e sudeste do Brasil. Então, rios voadores, fique atento que pode ser cobrado aí no seu vestibular e também na sua prova do Enem. Olha só que interessante. Os rios aéreos liberam aí, 20 trilhões de litros de água por dia. Os rios aéreos de forma geral. Só o rio Amazonas libera 17 trilhões de litros por dia. Então, a Amazônia emite mais água pelo ar, que interessante, do que pelo próprio rio Amazonas. Fica a dica aí para vocês. Vamos falar agora sobre uma outra temática do nosso Revisa, que é o assoreamento. Professor, o que é isso? Se eu encontrar lá no Enem, se eu encontrar lá no vestibular, como que eu vou responder o que é assoreamento? Então você tem que compreender, porque são palavras que você realmente pode encontrar na sua prova. Então vamos entender. Olha só, as águas das chuvas vai levando a terra solta para onde? Lá para o leito do rio. E aí a gente observa o quê? Vou tentar fazer aqui um desenho para vocês aqui. A necessidade de preservar a floresta, a mata ciliar, que protege o leito do rio. Quando ocorre o desmatamento da mata ciliar, certamente esse detrito, esse lixo, terá maior facilidade para ser depositado no leito do rio. E aí esse leito do rio vai recebendo a cada dia mais sedimento e com o passar do tempo ele vai estar totalmente assoreado, ou seja, com muita terra e acaba perdendo aí o seu volume de água. E aí às vezes é preciso o homem atuar, juntamente aí no caso com a engenharia, para poder retirar do leito do rio o sedimento. Então por isso que é importante, as matas ciliares vão impedir a entrada, o depósito desse, vamos colocar, do solo, da terra, do lixo, né, dentro do leito do rio. A mata filtra a água da chuva, as raízes seguram a terra e o rio consegue fluir livremente. Olha só, a mata ciliar, além de proteger o rio do lixo, porque a árvore acaba sendo uma barreira natural, ela também sustenta o solo, né, que estão aí na margem daquele determinado rio, impedindo que ocorra o desmoronamento e o depósito de detrito no leito do rio. E dessa forma, o rio garante a sua conservação. Fechou? Então é isso, galera. Olha só, fechamos a nossa aula sobre meio ambiente. Lembre-se que é importante essa questão de manter o equilíbrio entre meio ambiente, entre progresso e desenvolvimento econômico. Voltamos na próxima aula. Tchau!